Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadiotto aqui para mais um conteúdo, hoje trazendo análise dos jogos desse domingão. Temos muitos jogos aí nesse domingo, futebol europeu, decisões aí pelos estaduais, e eu vou trazer para vocês aqui os jogos que eu separei pra gente acompanhar nesse domingo. Obviamente são muitos jogos, então se você não tem condição de acompanhar todos eles, filtre depois desse vídeo os jogos que você achar mais interessante para você acompanhar e fazer as suas entradas aí, beleza? Antes de mais nada, queria pedir para você que não é inscrito aqui no canal, deixa essa moral pra gente aí, se inscreve no canal, é só um clique que ajuda muito a gente a continuar crescendo e chegando cada vez mais longe aqui no YouTube, beleza? Então se inscreve no canal, comenta aqui no vídeo o que você acha desses jogos e deixa o like aqui para fortalecer também, beleza? Bom, vamos lá. Começando a falar dos jogos aqui, a gente separou algumas partidas do futebol inglês. A Premier League a gente tem a partir das 11 horas da manhã, Crystal Palace e Wolverhampton. Por que eu separei esse jogo, tá? São duas equipes que não disputam lá na parte de cima, pelo contrário, o Palace é o 14º e o Wolverhampton é o lanterna. No entanto, a gente tem aqui o time do Wolverhampton que vem de 2 empates seguidos. Empatou contra o Forest, que a gente vai falar daqui a pouco também, vai jogar também nessa rodada, né, nesse domingo, e empatou na última rodada contra o Arsenal, líder da competição. Então vejam só, o lanterna aqui já virtualmente rebaixado para a segunda divisão inglesa, tirou pontos do Arsenal, um jogo onde era completamente inesperado que o Arsenal não conseguisse vencer, né? Sendo que todos os times da parte de cima da tabela da Premier League, quando pegavam o Wolverhampton, iam lá e conseguiam somar 3 pontos. Então aqui o Arsenal marcou passo e isso pode influenciar, inclusive, na disputa do campeonato. A gente vai falar depois do jogo do Arsenal também nessa rodada de domingo, tá? O Crystal Palace, na 14ª colocação, perdeu a última partida para o Burnley de 3-2. O Burnley que é ali adversário direto, né? Crystal Palace em 14º, o Burnley lá em 19º. Então a gente tem aí um time que, se não fosse alguns bons resultados lá atrás, no início do campeonato, o Crystal Palace também estaria brigando ali na parte de baixo da tabela, né, contra o rebaixamento. Então, é um confronto aqui onde talvez a gente tenha o Crystal Palace com a possibilidade de somar 3 pontos aqui jogando dentro de casa contra o lanterna da competição e melhorar a sua condição na tabela do campeonato. O que acontece é que o Wolverhampton já não tem mais nada a perder, então joga um jogo onde aceita correr riscos aí dentro da partida em nome de poder atacar os seus adversários e criar situações de gols, tá? Então acho que pode ser um jogo bem interessante para over também. A linha do over 2,5 tá 1,91. Eu gosto bastante desse preço aqui para trabalhar gols num jogo onde um dos times precisa da pontuação dentro de casa, que é o Crystal Palace, e o Wolverhampton, lanterna, franco atirador no campeonato, já não tem mais nada a perder na competição, tá? Depois a gente segue ainda na Inglaterra com Nottingham Forest e Liverpool. A gente teve um excelente jogo do Forest aqui pela Europa League na última rodada. Vamos ver aqui, voltando e pegando o histórico do Nottingham Forest nas últimas partidas. Aqui a gente vai ver um jogo contra o Fenerbahçe da Turquia, vitória por 3-0 fora de casa, um excelente resultado para o time do Forest aqui, que praticamente garante a sua vaga nas oitavas de final da competição, graças a essa vitória fora de casa nos playoffs aqui. Voltando para a Premier League, o Forest não vive um bom momento, tá lá na 17ª colocação, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 27 pontos, 2 apenas à frente do West Ham, que é a equipe que está hoje, o primeiro time que está hoje na zona de rebaixamento. Então, para o Nottingham Forest é fundamental somar pontos aqui dentro de casa para poder escapar dessa situação. O problema é que vai pegar o Liverpool, que vem no momento de reabilitação no campeonato. Venceu na última rodada o Sunderland por 1-0. Na rodada anterior havia perdido para o Manchester City por 2-1, num jogo onde foi muito bem. No caso, o Manchester City venceu e se aproximou mais do Arsenal aqui na liderança do campeonato. E o Liverpool havia vencido antes por 4-1 o time do Newcastle, também um adversário bem difícil, tá? Então, a equipe do Liverpool aqui tem boas condições de fazer um enfrentamento de superioridade contra o Nottingham Forest. Odd de 1,80 para o Liverpool, odd 4 para o Forest. É uma equipe, a equipe do Nottingham Forest é uma equipe que teve aí, ao longo da temporada passada, principalmente,
o setor defensivo como sua principal vantagem competitiva dentro da competição, né? O que acontece é que não vem conseguindo replicar nesse ano aí a boa atuação da defesa que teve no ano passado. Então é bem difícil a gente ver num jogo de Premier League, principalmente nesse atual momento da equipe aqui, o time sem sofrer nenhum gol, tá? Então, mesmo que o Liverpool não tenha volume para construir um resultado de vitória consistente, trazer para a gente aquela leitura de back favorito que a gente gosta de trabalhar nesse tipo de equipe aqui, pelo menos um gol acredito que o Liverpool vai fazer, tá? Então a gente tem aqui a possibilidade de explorar um ambas marcam, que está com uma odd bem amassada, aliás, o ambas marcam a 1,67 é o mesmo preço da linha do over 2,5, mas eu acho que o lay ao Forest pode também ser uma alternativa, tá? Essa odd 4 do Forest aqui tem um espaço bom para correção aqui. Caso o Liverpool comece levemente melhor no jogo, já joga essa odd aqui lá para 6, já nos primeiros 15, 20 minutos, tá? Então vale a pena também ficar de olho nessa correção de preço nesse jogo aqui. Na sequência a gente tem Tottenham e Arsenal. O Tottenham que vive um momento complicadíssimo na Premier League também, tá lá na 16ª colocação, né? Duas à frente da zona de rebaixamento. O Tottenham que na temporada passada já teve uma vida meio complicada aí na Premier League também, vem de 2 derrotas consecutivas, inclusive nas últimas 5 partidas são 3 derrotas e 2 empates, aqui a gente pode ver, né? E o time vem de uma derrota contra o Newcastle por 2-1, Newcastle que perdeu para o Manchester City nesse sábado. E perdeu também de 2-0 para o Manchester United. Então, quando pegou times que disputam na parte de cima, o Tottenham não tem ido bem, né? E vai pegar o Arsenal agora, que é o líder da competição, o Arsenal que vem de 2 empates aqui. E é muito importante a gente ficar de olho nessa altura da competição, os resultados recentes das equipes para ver o que aconteceu e qual a necessidade de pontuar desses times aqui, tá? O Arsenal não pontuando, ele se mantém a 2 pontos apenas de distância do Manchester City, ou seja, caso não vença esse jogo ou não consiga pelo menos empatar contra o Tottenham, o Arsenal está na mira do Manchester City, que na próxima rodada, em caso de vitória e um novo tropeço da equipe do Arsenal, pode assumir a liderança da competição, faltando aí, daí no caso, estaria na rodada 28, faltariam 10 rodadas para o final da temporada. Então, o negócio pode ficar muito acirrado nessa reta final aqui, tá? Então, o Arsenal precisa pelo menos conseguir um ponto contra o Tottenham aqui fora de casa. O Tottenham já está numa situação muito crítica, onde não pode abrir mão de tentar ganhar o jogo. Então a gente vai ter 2 equipes muito interessadas em conseguir o resultado. Odd de 6,25 para o Tottenham, 1,55 para o Arsenal. Eu acho que até está um pouco amassado aqui pelos resultados recentes do Arsenal, tá? 2 empates aqui contra o Brentford fora de casa e na última rodada contra o Wolverhampton, que a gente já comentou aqui, dentro da sua casa. O time do Arsenal não conseguiu vencer nas últimas 2 e viu essa diferença que era de 6 pontos, se não me engano, ou 8 pontos, encurtar para 2 pontos, né? Porque o Manchester City venceu as últimas 2 partidas que o Arsenal acabou empatando, tá? Então a gente tem aqui um campeonato que parecia estar se encaminhando aí para o Arsenal vencer com certa folga, já está muito mais apertado, tá? Então, tendência aqui para mim, podermos trabalhar o back ao Arsenal, se o time estiver muito motivado, interessado em conseguir o resultado já no primeiro tempo desse jogo aqui. Então, se a gente vê o time do Arsenal pressionando alto, a gente tem essa característica do time ao longo dessa temporada, tá? Muita pressão pós-perda, recuperação de segunda bola, não deixando o adversário sair para o jogo, sufocando o time na saída de bola. A gente tem um back ao Arsenal aqui com certa tranquilidade, mesmo que a odd pudesse estar mais alta, tá? A gente poderia pegar essa odd aqui a 1,65, 1,68, aí acho que seria uma odd ok para esse confronto, tá? Mas acho que ainda o back Arsenal é a melhor alternativa nesse jogo, certo? Saindo da Inglaterra, vamos dar uma passada na Itália. Na Itália a gente tem às 11 horas da manhã também Atalanta e Napoli, excelente jogo esse aqui, né? Temos o Napoli na 3ª colocação e a Atalanta na 7ª colocação. O Napoli empatou na última partida contra a equipe da Roma em 2-2 e a Atalanta vem aqui de 2 vitórias consecutivas contra a Lazio, jogo difícil, venceu por 2-0, contra a Cremonese, um pouco mais acessível, venceu também por 2-1, o time da Atalanta, que a gente viu jogar no meio de semana também pela
Europa League contra o Borussia Dortmund, perdeu de 2-0 e tem aí esse jogo de playoffs aí na próxima semana já para resolver contra o Dortmund com uma desvantagem de 2 gols, tá? Então a Atalanta vai ter que se desdobrar dentro de casa. Talvez isso implique, inclusive, em poupar alguns jogadores do seu time para jogar esse confronto contra o Napoli, né? O último jogo do Napoli, o Napoli não está nos playoffs da Champions League. O Napoli jogou contra a Roma pelo campeonato italiano na última rodada, como eu falei, empatou em 2-2. Perdão, o time do Napoli é uma equipe que depende muito de alguns jogadores importantes no seu elenco aqui e tem aos poucos aí o retorno de alguns jogadores fundamentais aí que estavam ausentes retornando ao time titular. No entanto, jogadores como, por exemplo, o Lukaku, centroavante, né, perdeu a sua condição de titular após não voltar tão bem de uma lesão, né? Ele está ainda em fase de recuperação. O Højlund, do norueguês, aqui o dinamarquês, não sei, assumiu a condição de titular de centroavante. E a gente deve ver aí, aos poucos, o retorno de jogadores importantes como o McTominay, jogador de meio campo aqui, que, se for titular, é um acréscimo muito interessante para essa equipe do Napoli aqui, porque é um jogador de muita qualidade técnica e o time do Napoli sentiu muito a ausência desse jogador quando ele não esteve presente nos últimos jogos aí devido à lesão, tá? Então, se o Napoli estiver retornando aí aos seus jogadores titulares aí importantes para essa reta final de temporada, podemos esperar o time apresentando um futebol mais interessante do que a gente viu nos últimos jogos. No entanto, aqui o que pesa para o lado da Atalanta é o fator local. Odd 2,50 para a Atalanta, 3,10 para o Napoli, tá? Eu não gosto de cogitar uma possibilidade de lei Napoli aqui, mas a Atalanta, quando joga em casa contra adversários de calibre parecido, ali inclusive dos da parte de cima da tabela, é bem comum a Atalanta conseguir colocar os seus adversários em situação de lei. Ela não conseguiu nessa temporada, se não me engano, quando jogou contra a Inter de Milão e quando jogou contra a Roma. Foram os dois adversários mais difíceis que a Atalanta enfrentou, tá? Mas fez isso contra o Milan, fez isso contra a Juventus, né? Fez isso contra times aí poderosos do futebol italiano e se saindo bem, inclusive, tá? Então, pode ser que a gente tenha aqui um cenário paralelo ao Napoli. Não é um cenário que eu costumo operar. Na verdade, jogos do Napoli quase sempre eu vou estar lei ao outro time, né? Principalmente no cenário de futebol italiano, mas aqui no caso da Atalanta jogando dentro de casa o perfil é um pouco diferente, então vale a pena a gente ficar de olho nesse contexto aí do jogo, tá? Eu separei também aqui na Itália Milan e Parma. O Milan é o vice-líder da competição, tá 10 pontos atrás da Inter. A Inter jogou nesse sábado e venceu, né? Inclusive, a campanha da Inter nos últimos jogos aqui é irretocável, só vitória. Aqui 100% de aproveitamento nos últimos 5. O Milan já não. O Milan ganhou 3 e empatou 2. Na última rodada empatou contra o Como em 1-1. Poderia até ter perdido esse jogo, na minha visão. O Como jogou melhor, principalmente no segundo tempo, do que o Milan. Acabou saindo com um empate, mas a gente tem aqui o time ainda, né, matematicamente com a possibilidade de alcançar o time da Inter ao longo dessas rodadas que faltam. Vai enfrentar a equipe do Parma, que é 13º colocado. O Parma que vem de 2 vitórias interessantes. Contra o Bolonha, venceu por 1-0 e venceu também o Hellas Verona, que é o lanterna da competição aqui. Então o Parma fez um bom jogo contra o Bolonha, que é um adversário relativamente difícil, né? E venceu o lanterna. Agora vai enfrentar o vice-líder da competição. O Parma, quando joga fora de casa, é aquela equipe que gosta de jogar com bastante gente no seu sistema defensivo. Tá? Ela arma uma linha de 5 aqui, baixa os 2 laterais e, eventualmente, o único que não marca nessa equipe do Parma é o Pellegrino, o jogador lá, o mais terminal deles, né? Os outros todos compõem o sistema de marcação. Então, o time do Parma marca num 5-4-1, basicamente a montagem tática defensiva desse time. Ou seja, é um time que arma uma retranca, fora de casa muito difícil do adversário explorar esse tipo de situação. Então, se a gente vê
o time do Milan tentando trabalhar a bola, tentando girar, tentando infiltrar e tendo essa possibilidade, provavelmente leitura de back ao Milan aqui. A odd não é muito boa, eu gostaria de uma odd acima de 1,50 para trabalhar o Milan pelo momento que a equipe vive. Não é uma equipe que dá uma leitura de tanto amasso assim contra os adversários, mas se isso acontecer, a equipe do Parma, ela é uma equipe que deixa o adversário jogar muito mais, tá? Prefere se fechar para sair no contra-ataque, então a tendência é que o Milan tenha bastante volume de jogo, tenha bastante posse de bola. Não necessariamente isso vai significar leitura para back, tá? Uma coisa é o time ter volume, ter posse, outra coisa é a equipe finalizar gol, colocar pressão contra o adversário, gerar chances, enfim. Então, se o time do Milan estiver conseguindo fazer isso, é back Milan sem muito segredo, tá? Se o time não conseguir fazer isso, a gente espera para ver o que o jogo nos apresenta para daí sim tomar uma decisão e entrar no mercado, ok? Fechando aqui de Itália, a gente tem Roma contra a Cremonese. A Roma dentro de casa é um time muito forte. Ela tá no mesmo padrão aí que a gente falou, da Inter dentro de casa, do Napoli dentro de casa, né? Eventualmente da Juventus dentro de casa também. A Juventus já um pouco menos, mas ainda assim são times que, como mandante, são muito bons, tá? O time da Roma também cumpre esse papel. O time da Roma, quando joga dentro de casa, tem uma postura de ter mais iniciativa, de sair mais para o jogo, de tentar controlar as ações da partida. E isso é muito interessante para fazer o trade que a gente gosta de fazer no mercado de match odds, tá? O adversário, a Cremonese, é um time relativamente instável também, defensivamente toma muitos gols aqui, tomou 33 gols ao longo dessa competição, fez apenas 21, né? Então a gente tem aqui uma equipe bastante vazada, mesmo nos jogos onde aqui na última partida empatou em 0-0 contra o Genoa. Antes tinha tomado 2-1 da Atalanta, tomado 2-0 da Inter, tomado 1-0 do Sassuolo, empatou em 0-0 com Hellas Verona. Então, assim, é um time que ele não chega a ser tão over, justamente porque é um time muito mais preocupado em parar de tomar gols. Nas últimas partidas o time tem se mostrado assim, né? Mas a Roma tem bons jogadores, tem o Malen, o centroavante aqui, que vive uma boa fase, o Pellegrini também está num excelente momento, né? O Cristante também está jogando muito bem, o Koné, esse volante aqui, também é de muita qualidade, então a gente tem o time da Roma com vários jogadores do meio para frente ali, com capacidade para criar situações de gols, tá? Podemos ter um back a Roma nesse jogo, ok? Depois a gente vai para a Espanha. Na Espanha a gente tem dois jogos que eu separei aqui. O primeiro deles ao 12h15. O Barcelona vai receber o Levante. E aqui a gente tem a situação de tabela, que é muito interessante, porque o Real Madrid, que jogou nesse sábado, perdeu o seu jogo, né? Perdeu para o Osasuna por 2-1. O Osasuna fez o gol nos acréscimos do segundo tempo, né? Eu estava acompanhando esse jogo aqui, inclusive cheguei a estar posicionado em algum momento ali na virada do Real Madrid. O time do Real Madrid saiu perdendo, empatou o jogo e estava muito em cima para tentar virar o jogo contra o Osasuna, tomou um contra-ataque, tomou o 2-1 e perdeu o jogo. E o Barcelona, que na última rodada havia perdido também para o Girona num jogo bem inesperado, vai ter a chance de voltar à liderança do campeonato caso vença a equipe do Levante. O Levante é o vice-lanterna da competição, vem de 3 derrotas seguidas, tomou 4 do Bilbao, tomou 2-0 do Valência e na última rodada 1-0 do Villarreal. Então, aqui o Barcelona tem uma excelente oportunidade para vencer e voltar à liderança da competição. Odd de 1,11 para o Barcelona, obviamente extremamente esmagado esse preço aqui. Para mim, um back a goleada do Barcelona pode ser interessante. Eu sugeri uma odd parecida com essa no dia no vídeo dos jogos desse sábado, falando do Bayern de Munique. O Bayern de Munique venceu o jogo por 3-2, tá? Teve chance para poder golear, enfim, acabou não saindo o quarto gol. Mas a minha sugestão de mercado para esse tipo de jogo aqui é justamente a goleada do time da casa, tá? O Barcelona não vai querer parar de fazer gols, porque com uma diferença de pontos tão curta pro Real Madrid aqui, pode até ser que o campeonato seja decidido no saldo de gols, tá? Então é muito importante aqui pro Barcelona aumentar cada vez mais a sua diferença de saldo aqui, para poder ser um fator de desempate lá no final, caso as duas equipes empatem em pontos na última rodada, tá? Então o Barcelona tende a querer golear esse jogo aqui sim contra o Levante, tá?
Seguindo em frente, a gente tem Villarreal e Valência. O Villarreal, terceiro colocado, né? Ainda é o terceiro colocado. Venceu na última rodada aqui o próprio Levante, que agora vai pegar o Barcelona também. Venceu por 1-0. E vai pegar o Valência, né? Pegou o Levante, que era o 19º, e agora nessa rodada pega o Valência, que é o 16º. O Valência que também venceu o Levante, né? As duas equipes aí enfrentando lá o time de baixo da tabela e vencendo nas últimas rodadas aí. Então a gente tem naturalmente o Villarreal bem favorito aqui dentro de casa, mas para mim essa odd aqui ela me chama muito atenção, tá? Para mim poderia ser 1,50 esse preço aqui, devido à diferença de momento das duas equipes aqui, embora a gente sabe que é um enfrentamento onde os dois times são tecnicamente até mais parelhos, né? E essa temporada o Villarreal está destoando um pouco porque está conseguindo fazer um campeonato de regularidade na parte de cima da tabela. Então a gente tem essa odd de 1,70 para o Villarreal dentro de casa. Se o time tiver encaixado, encontrando o seu jogo ofensivo, é um jogo para back ao Villarreal, tá? Que assim como a gente já falou de outras equipes aqui, como mandante, é um time bem mais propositivo, é um time que gosta de ficar com a bola, é um time que finaliza de fora da área, também tem algumas características bem interessantes aqui para a gente explorar esse back ao time da casa nesse jogo aqui, certo? Seguindo em frente, a gente tem a Alemanha. Na Alemanha, 2 jogos aqui também que eu separei, Freiburg e Mönchengladbach. A gente tem o Freiburg na 8ª colocação e o Gladbach na 14ª colocação. É o tipo de jogo que a gente tem mais isolado aí nesses jogos de domingo, né? Sendo que grande parte da rodada da Bundesliga acontece no sábado. Tem um jogo na sexta, 4 ou 5 jogos no sábado. Então a gente tem aqui o Bayern, o Dortmund, o Hoffenheim, o Stuttgart vai jogar, a gente vai falar do jogo do Stuttgart na sequência, tá? Mas o Leipzig, o Leverkusen, o Frankfurt, todos esses times já jogaram na rodada. Então, o Freiburg ele sabe muito bem o que precisa fazer para melhorar a sua condição na classificação aqui do campeonato, tá? O Leverkusen tá com um jogo a menos porque ele teve um compromisso, se não me engano, da Europa League, aí que fez com que o time não conseguisse jogar. Aliás, não foi compromisso de Europa League, foi uma questão climática, tinha muita neve e o jogo acabou não acontecendo, né? Então agora o Freiburg vai enfrentar o Borussia Mönchengladbach, que vem fazendo uma campanha ruim aqui nessa competição, né? Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 3 empates, o time tem apenas 22 pontos, né? O 14º até o 16º para baixo aqui são times que vão jogar pelo rebaixamento, então o Gladbach precisa pontuar para escapar de vez dessa situação, tá? O Freiburg é um adversário que, embora seja mais acessível frente aos outros da parte de cima da tabela, como mandante tem uma campanha muito boa. Freiburg é o 7º colocado, vocês veem aqui nas últimas 5 partidas dentro de casa, apenas um empate e 4 vitórias, tá? Então a equipe do Freiburg é sim bem favorita nesse jogo aqui, 1,95 para o time da casa, 4,10 para o Gladbach. Eu gosto aqui de um lay ao Gladbach nesse confronto, no entanto, temos que ficar de olho porque é um time que marca gols também, tá? Então é uma equipe que pode suscitar aqui ambas marcam a 1,70, essa odd aqui até tá bem amassada, porque o mercado imagina que o Gladbach possa não vencer o jogo, mas talvez marcar contra o Freiburg. A linha do over 2,5 tá pagando 1,91, acho bem interessante, acho melhor, inclusive, o over 2,5 aqui do que tentar pegar o ambas marcam, tá? Então, é isso para esse jogo. Depois, na sequência, a gente tem Heidenheim e Stuttgart. O time do Heidenheim tá lá na lanterna da competição. 13 pontos nas últimas 5, são 4 derrotas e 1 empate. O Stuttgart ingressou aqui na zona de G4 da competição após termos aí um empate entre Borussia Dortmund e Leipzig, né? Se o Leipzig estava vencendo o jogo até o finalzinho, o Dortmund empatou e a gente teve aqui o Stuttgart ganhando, portanto, uma posição. Aliás, o Leipzig, na verdade, se mantendo ali na 5ª colocação, não conseguiu ultrapassar o Stuttgart. Se tivesse vencido o jogo do Dortmund, teria passado o Stuttgart em pontos aqui. E agora o Stuttgart tem a possibilidade de, vencendo o lanterna da competição, se manter nesse G4 aqui, inclusive aproximando do Hoffenheim, aqui que também
marcou passo e empatou nessa rodada contra o Colônia. Inclusive, o primeiro gol do Colônia eu estava dentro do mercado em Lei ao Colônia, foi um gol de bicicleta maravilhoso. Talvez o mais bonito dessa edição da Bundesliga. Vale a pena vocês procurarem aí para encontrar esse gol de bicicleta do time do Colônia nesse jogo contra o Hoffenheim, tá? O gol que abriu o placar do jogo. A gente tem aqui o Stuttgart, portanto, favorito com odd de 1,70, mesmo fora de casa, ele é bem favorito contra o Heidenheim, com odd de 4,50. Aqui podemos ter um back ao time visitante com certa clareza, tá? O Stuttgart, mesmo fora de casa, costuma ter bastante volume contra os times da parte de baixo da tabela, ok? Fechado de futebol europeu, vamos dar uma passada aqui no futebol brasileiro. Temos aqui alguns mata-mata de estaduais. Teremos aqui Vasco e Fluminense, de um lado da semifinal aqui do Campeonato Carioca. Esse jogo ele é ida e volta, tá? Então a gente vai ter a primeira partida aqui desse confronto lá em São Januário, né? O Vasco que já não contará com o Felipe Coutinho, que já deu uma despedida ali, né? Já lançou uma carta de despedida aí da torcida, então a gente provavelmente vai ter a equipe do Vasco com alterações aí. Essa é uma óbvia, né? Mas podem surgir outras alterações também. O Vasco que perdeu o Veguete ali no início da temporada, perdeu o Ryan também, um grande nome da equipe pro futebol inglês, e agora vê a saída do Coutinho aí também como um dos seus principais jogadores deixando o clube. Então o Vasco tende a passar por dificuldades aí para poder reformular esse elenco aí ao longo desse primeiro semestre de temporada brasileira, tá? Já o Fluminense vem muito bem. O Fluminense tá fazendo uma campanha interessante no Campeonato Brasileiro, é o quarto colocado aqui com 2 vitórias e um empate. No Campeonato Carioca foi o campeão da Taça Rio, se não me engano, ou da Taça Guanabara. Eu sempre confundo aí esse regulamento meio maluco. O primeiro turno do Campeonato Carioca foi vencido pelo Fluminense, né? Então a gente tem aí um time que fez uma campanha boa também no estadual, o time do Zubeldia. Então, aqui o Fluminense favorito, na minha visão, 2,55 para o Fluminense, 2,90 para o Vasco. Poderia ser mais favorito ainda o Fluminense aqui a nível de odds, né? Obviamente, o mando vai ser do Vasco, tá? Mas aqui diz que vai ser no estádio Newton Santos, não vai ser lá no estádio do Vasco, né? Então a gente deve ter aqui uma situação onde, se fosse com o seu mando de campo lá em São Januário, o time do Vasco seria mais favorito, talvez, né? Num estádio como o Newton Santos aqui, onde certamente não tem o mesmo peso, né, de pressão da torcida que teria em São Januário. O Vasco é menos favorito aqui, né? O Fluminense assume parcialmente esse favoritismo, tá? Eu acho que pode ser um jogo interessante para ambas marcas também, mas também um jogo para lei ao Vasco aqui, ok? Ainda no Carioca a gente tem o Flamengo pegando o Madureira, odd de 1,13 para o Flamengo, odd de futebol europeu, né? Então é um futebol que se o Flamengo não está jogando, é o futebol a nível europeu nesse momento, né? O time do Flamengo perdeu, inclusive, o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana lá na Argentina para o Lanús por 1-0, fazendo um jogo bem abaixo daquilo que a gente imaginava. Obviamente, é outro campeonato à parte, provavelmente no jogo da volta o Flamengo deva jogar bem melhor, não sei se ganha, obviamente, do Lanús, mas deve apresentar um futebol melhor do que fez lá na Argentina. Agora, para essa decisão aqui contra o Madureira, a diferença dos elencos é muito grande. O Flamengo naturalmente deve sobrar, mas pelo que vem jogando aqui, não inspira a gente a trabalhar numa odd desse preço aqui, né? Então, muito provavelmente, se o Flamengo tivesse aí na casa de 1,35, 1,40, não seria nenhum absurdo, mesmo contra a equipe fraca do Madureira aqui, que o Flamengo deve ganhar com certa naturalidade, tá? Então é um jogo muito mais pra gente ter cuidado do que pra gente vir de olho fechado, colocando isso aqui num bilhete, numa múltipla ou algo assim, ok? No Gauchão a gente tem Juventude e Grêmio, tá? O Internacional já fez a sua parte, venceu o Ipiranga de Erechim e garantiu vaga na final da competição. Venceu por 4-0, venceu muito bem na ida, já por 3-0 e fez 4-0 no jogo da volta. Agora o Grêmio empatou com o Juventude no jogo de ida em 1-1 na Arena do Grêmio e agora vai jogar a decisão lá em Caxias do Sul. Jogo difícil, tá? O Grêmio conseguiu se complicar nessa aqui de novo,
né? A equipe do Juventude não é uma equipe... Não é uma equipe que vende barato, principalmente jogando dentro do seu estádio, né? É um time que tem aí, embora tenha caído para a Série B nessa temporada, é um time que tem ainda toda a estrutura a nível de plantel aí do time que jogou a Série A na temporada anterior. Então é um time de um nível competitivo complicado aqui para o Grêmio enfrentar. O Grêmio que não vai ter alguns jogadores aí que estão fora por lesão, a gente já teve essas notícias aí, né? Então, muito provavelmente, o Grêmio com uma equipe um pouco mexida, inclusive, para enfrentar o Juventude lá em Caxias do Sul, nesse jogo às 18 horas, tá? É muito difícil que o Grêmio consiga vencer sem tomar gols, tá? Então aqui, por isso, ambas marcam, parece uma boa alternativa, mesmo com uma odd abaixo de 1,70 aqui, que é um pouco forçado demais, tá? Mas isso indica que tem muito dinheiro entrando nessa cotação aqui. O mercado tem uma expectativa de que o Juventude, mesmo que não ganhe, pelo menos marque gols aqui contra o Grêmio, então a gente deve ter um jogo bem movimentado pela frente. A linha do over 2,5 também está um pouco amassada, abaixo de 1,90, tá? Mas eu acho que é mais ou menos por aí o caminho do jogo. É um jogo com gols, é um jogo de volta, né, da decisão, é o segundo jogo, então por consequência deve ser mais aberto que o primeiro jogo, que já teve aí cenário para ter saído uns 3 gols pelo menos, né? Acabou saindo só 2. 3 ou 4 gols não seria um absurdo nesse primeiro jogo, mas a gente deve ter um jogo bem movimentado aqui também, vale a pena para gols essa partida. Lá em Minas Gerais temos aqui outro confronto interessante, que é o Atlético Mineiro contra o América Mineiro, tá? O Cruzeiro conseguiu garantir aí a sua vaga também. Se não me engano, esse jogo aqui é ida e volta. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Vamos ver se a gente consegue ver. É ida e volta, exatamente. Então esse é o primeiro jogo onde o Atlético Mineiro vai jogar em casa, ou seja, a decisão será lá no Horto, né, no estádio do América. E o Atlético Mineiro precisa aí de um bom resultado nessa primeira partida para não depender do jogo da volta, onde o América é bem forte lá no seu estádio, tá? O time do América é mais ou menos parecido com esse contexto que a gente colocou aqui do Grêmio contra o Juventude, né? Deixar para decidir o jogo lá no estádio dos caras, que é um estádio onde a torcida vai comparecer em peso, onde existe uma atmosfera muito favorável para o time da casa, pode ser algo complicado aqui para o time, mesmo falando de um time que está numa divisão diferente da outra, né? Então a gente tem aqui um confronto a nível de futebol mineiro também muito equilibrado. O Galo é favorito naturalmente aqui a 1,60 e o América com odd 6. Aqui eu acho que a gente pode sim cogitar trabalhar a favor do Atlético Mineiro. No entanto, o retrospecto recente, mudança de treinador, tudo isso, né? Acredito que já vai ser o treinador novo que vai estar na beira do campo para acompanhar esse time do Atlético Mineiro aqui. Tem que ter muito cuidado, tá? Mas o time tende a querer mostrar trabalho para o novo treinador, né? Fazer aquele jogo para mostrar que a culpa do mau rendimento era do treinador que saiu e não do grupo, né? Então tudo isso pode sim fazer com que a gente tenha um Atlético mais motivado e jogando um futebol aí com uma garra, com um ânimo que ainda não demonstrou na temporada, tá? Então se o time entrar em campo com essa vontade, né, mostrando interesse em fazer o resultado já nesse primeiro jogo, um back ao Galo pode ser interessante nesse jogo aqui, certo? Assim a gente fecha a nossa análise para os jogos de domingo. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Lembrando sempre, quem está no apoio desse conteúdo é o Bolsa de Aposta. Se você não tem conta, o link para você criar sua conta no Bolsa de Aposta está aqui na descrição do vídeo. É a plataforma que eu utilizo e que eu recomendo. Tem as melhores odds do mercado, não te limita e você tem a condição de ser lucrativo, diferente de uma casa de apostas convencional, onde isso hoje em dia é muito mais difícil, tá? Então, fica a dica aí, Bolsa de Aposta para vocês. Para maior de 18 anos, jogue com responsabilidade. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá.